Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Baixe o aplicativo hoje mesmo. E CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, doutor Frederico Antunes, que está tagarelando hoje mais do que nunca. Claro, feliz da vida, vem com boas notícias, mas parece que não são tão boas assim, de Brasília, por problema de prazos e tal. Eu, ao menos, peguei a tua conversa aqui com o presidente da FEComércio, Luiz Carlos Bon. Tudo bem, doutor Frederico? Ótimo, prazer poder voltar no programa, estar junto com vocês, com os telespectadores, com satisfação, Paulo Sérgio. Estou chegando à fronteira agora. E as notícias, sim, são boas. Deve ter sido carregado nos braços na fronteira. Não, o senhor foi um baluarte dessa. O Luiz Coronel, que foi, como sempre foi muito saudado na Califórnia, na 40ª edição da Califórnia da Canção Nativa, que terminou essa madrugada. Mas em relação ao tema que eu estava conversando com o Luiz Carlos Bon, que é a possibilidade das cidades gêmeas de fronteira, que são 32 cidades que têm fronteira com outros países da América do Sul e que vão poder ter no seu comércio as chamadas lojas francas free shop, semelhante ao que nós temos aqui no Rio Grande do Sul com as cidades gêmeas do Uruguai. Ou seja, é uma simetria que há muito tempo nós vemos tentando que ela aconteça, dando possibilidade ao comércio do lado de cá também ter um fluxo de turistas de compra que existe do outro lado. E com isso alimentando a prestação de serviço, né? Nem tanto o comércio em si, mas tem uma rede de prestação de serviço de hotéis, bares, restaurantes, transportes, etc., que acaba melhorando, né? Só do outro lado tu vai fazer a comparação, tu vais em Rivera e ver o tamanho e a estrutura da cidade de Rivera em relação à estrutura que tem em Santana do Livramento, e assim tu podes fazer a comparação com o Chuí, Aceguá, Rio Branco, Jaguarão, Quaraí, Artigas, Beja União, Barra do Quaraí. Então, esse instrumento, que é um instrumento que nós achamos que dá a possibilidade de um crescimento semelhante do outro lado da rua ou do outro lado da ponte, ele começa a estar à disposição. O encontro que nós tivemos na semana passada, em Brasília, firmou a Receita Federal que a instrução normativa que vai regrar, os últimos regramentos desta implantação, fica oficializada em janeiro. A partir daí, as empresas, aqueles que desejam fazer sociedades ou abrir seus negócios, como free shop, poderão já começar a pedir à Receita, né, a lista de documentação que eles devem entregar. Uma implantação só em 2019? A implantação não, ainda em 2018. Tem um software que está sendo feito pelo Serpro e vai ser testado ainda no mês de março, abril, que vai controlar a compra de brasileiros por CPF. $300 de cota mês. O brasileiro poderá comprar, só que ele terá o controle no seu CPF, podendo comprar até $300 por mês. No próprio free shop brasileiro? No próprio free shop brasileiro. E não vai ter que explicar que está viajando em trânsito. É porque também, tu pega um cidadão de Livramento, ele caminha uma quadra, ele atravessa a rua, que é o outro lado já do território uruguaio, e retorna. Então, se ele disser, não, eu fui lá no Uruguai e voltei, ele fez uma viagem. Então, para não ter vamos dizer, esse constrangimento, essa complexidade a mais, tem sido encarado que o brasileiro poderá também comprar, só que ele terá uma cota fixa. De produtos nacionais, os que poderão ser vendidos nos free shops, ele não poderá ultrapassar a cota de $300. Por exemplo, se for comprar um produto que custa $400, tu não vai poder pagar os $100 do extra cota se for produto nacional. Se for produto estrangeiro, ele poderá pagar do próprio caixa os 50%, que é o imposto sobre o extra cota, para evitar, né, que os produtos nacionais acabam, nesses free shops, levando uma concorrência não salutar com as lojas convencionais, né? Santa Maria vai poder ter um free shop dela? Não. Ué? Não. Fronteira com Cachoeira? Essa cidade... Mas me diga uma coisa. Então, o brasileiro vai no free shop brasileiro. Luiz Pereira Lima, que eu não anunciei ainda, nem precisa ser anunciado. Paulo de Argumento, que não precisa ser anunciado. Luiz Coronel, muito menos. Então, até porque é coronel. Sim, tem que respeitar. Agora com o General Mourão, ele já está dando apoio, porque é companheiro dele de Bagé.
Mas pode... Não, a pergunta seria o seguinte. O brasileiro sai de Porto Alegre, vai a Livramento, vai lá e compra no máximo $300. Mês. Não, mas ele não vai todos os meses, vai comprar $300. Sim. Aí ele vai a Ribeira e pode comprar mais $300. 150. Agora... Por que 150? Porque vai baixar, Luizinho. A cota hoje é 300. O que nós também discutimos nesse seminário é a manutenção da cota de 300 a partir da implantação da liberação no território brasileiro, porque aí vai ficar $450. Hoje tu tens direito a comprar $300. Se tu quiser comprar mais, tu pode, mas tu paga o chamado extra cota. Mas é para ralar o Uruguai. Agora tu terá... Não, mas é que tem essa regra, Paulo, foi feita de acordo com os países do Mercosul e somente o Brasil abriu exceção a pedido do Paraguai, do governo paraguaio, e ampliou de 150 para $300. Eles, os uruguaios, os argentinos, os paraguaios, eles seguem tendo a regra de que o paraguaio só pode entrar no Paraguai de volta comprando $150. O Uruguai, $150. E o argentino também 150. Então, nós discutimos para criarmos uma cota específica para as zonas francas free shops terrestres e nivelarmos todos os países a cota em $300. Isso ainda está por ser regrado. Não, agora, se fosse hoje, Luiz, voltaria a ser 150. Porque o Brasil o Luiz tem um acordo... O Luiz está roubado, porque ele vai lá comprar o vinho dele, só o vinho dele, a garrafa, custa $300. Mas não consegue comprar uma garrafa. Bebida tem por cota também. O alma viva dele é $300. Sabe que bebida tem por cota de unidade, né, de garrafas. São 12. São 12. 12 de qualquer coisa, até 12 de uísque, 12 de não sei o quê, 12 de não sei. Não pode ser. E aí, 12 de uísque? Sim, 12 de uísque. Bebida está fora. E cerveja, 12 garrafinhas. Seu estímulo ao álcool. Claro, Paulo, a cota pode ser mais. O assunto que eu ia falar diz relação ao Que coisa absurda, né? É loucura. Eu vi em Uruguaiana uma queixa que desde desavenças futebolísticas não há hoje um acolhimento, uma simpatia, mas antes dificultar a entrada de brasileiros ali na fronteira com a Argentina. E até estavam falando do cônsul da Argentina se reunir com o empresariado e fazer uma reivindicação do retorno ao bom acolhimento que existiu e sempre existiu há tanto tempo. E parece que essa política da boa vizinhança está sofrendo alguns prejuízos ali na fronteira com a Argentina. Uruguaiana. Na verdade, nós temos uma carteira vicinal fronteiriça que também, por acordo, os argentinos solicitam para nós termos a facilidade de ingresso que temos em alemão. Filas intermináveis, demoras intermináveis, revistas cansativas. Parece que não está havendo uma política de boa vizinhança. Isso eu ouvi de muitas pessoas em Uruguaiana. Isso é uma queixa antiga, né, porque tem poucas pessoas trabalhando lá na ponte e aí o fluxo tem aumentado. De argentinos vindo comprar no Brasil. Sim. Aí eles entram em festa. A nossa chegada lá é que não é festiva. Nós estamos, inclusive, com uma greve, né? Uma operação padrão dos órgãos de controle e fiscalização nas fronteiras. E do nosso lado brasileiro, não tem praticamente nenhum servidor dos órgãos de controle. E nós estamos no período do final do ano, ou seja, o fluxo aumenta em busca de compras, etc. e tal. E tomara que isso se restabeleça nos próximos dias. Né? Mas parabéns, viu, pela tua atuação. Se fosse um cara que pegasse a unha, senadora Ana Amélia Lemos, a mesma coisa. Sim, então, o deputado Marco Maia também foi parceiro. O Marco Maia tem que reconhecer quem lutou por isso. Eu só não concordo com esse negócio de $150. Isso vai mudar, Paulo. Aí o Uruguai olha para cá e diz, não dá para se meter com os grandes, né? Porque, que sacanagem. Mas a regra é deles. A regra deles. Uma regra burra para eles. Né? Eles vão ter que rever. Isso já começou, uma pressão dos comerciantes uruguaios via o Ministério de Relações Exteriores do Uruguai para que haja uma alteração e eles concordem que fique $300 também. O Uruguai vindo aqui, no caso, comprar, né? Hoje ele não pode comprar lá, tu sabia disso, né, Paulo? O Uruguai não pode comprar. Sim, eu sei que não pode, lá no próprio território. Free shop Uruguai. Eles vão mudar isso também. Vão mudar também. Eles vão também permitir como nós. Porque senão tu diminui o fluxo de pessoas. Né? Agora, eu não entendo também. O Ministério do Turismo do Uruguai tinha uma das propagandas que eu achei melhores até hoje, de turismo, que dizia assim, como são os brasileiros?
são alegres, tranquilos, brincalhões, descontraídos, etc., felizes, pelo menos quando estão aqui no Uruguai. Não é genial, né? Genial. Agora, que loucura, né? O indivíduo tem essa nome Mercosul, que é uma coisa inexistente, do ponto de vista prático, né? Isso é inexistente. Sim. Porque a gente vai na Europa, passa Portugal, Espanha, a gente só sabe que mudou. Que mudou a língua. Mas só porque mudou. Entrou na França. Não percebe a fronteira. Tu nem percebe. Pode fazer o que quiser, para cá, para lá, aquilo. Então funciona a União Europeia. Nós não temos Mercosul. Não. Aqui tem documento e não sei o quê, e difícil, tem aí $150 cá entre nós para fazer uma viagem daqui até lá. Nem vai. Sim. Então não vai. Por $150 não vai gastar mais de gasolina. Sim, a gasolina, o preço que está, nossa... Vai gastar mais de gasolina. O seu Pedro Parente conseguiu o milagre do indexador. Imagina se consegue indexador para tudo que é produto. Mas lá no Uruguai, eu cheguei ali em Montevidéu, o cara começou a revisar minha malinha, mas a malinha deu 2 pau. Eu disse, mas paisano, e o Mercosul? Ele disse, que ele? Quer jogar para mim cá, você não pode mais trabalhar? Claro. Quer dizer, tem que ter emprego. Explica, né? O Luiz Coronel tá... Tem uma história de fronteira, de um cara que passa na fronteira com uma moto e uma caixa de sapato atrás com algodão. E o cara para, examina, olha e tal. Não encontra nada, deixa passar. No outro dia o cara de novo. No terceiro dia o cara disse, olha aqui, ó, eu sei que você está fazendo um contrabando. Me conta, como é que você está fazendo isso? E o cara diz, não, eu estou contrabandeando moto. Senhor Paulo Sérgio, por gentileza, pergunte ao deputado Frederico Antunes informações sobre o 13º salário dos servidores do Executivo do Rio Grande do Sul, o Léo de Esteio. Do Executivo? O 13º, 12º, 11º, 19º, 8º, todos eles estão atrasados. Né? E havia... desde um tempo não muito distante atrás, a previsão do atraso, independentemente de qual governo assumisse o Estado. Porque a receita não combina com o que nós temos a pagar. Então, infelizmente, essa é uma situação que está sendo vivida pelo Executivo e só não está sendo compartilhado por outros poderes porque nós tivemos um projeto na Assembleia derrotado. Eu votei favorável ao chamado compartilhamento do 12º real. E, infelizmente, nós não alcançamos o número de votos. Por que, Frederico? Não entendi. Quais são os partidos que fizeram isso? Olha, os partidos de oposição, hoje ao governo, atual governo, não foram favoráveis a nós praticarmos um 12º real, que, ou seja, todos os poderes, nós do Legislativo, meus funcionários do Executivo, tivessem também, né, aquilo que coubesse dentro do orçamento. Sacrifício real, não contra o 12º, a favor do 12º real, porque cair não é real. O que, na verdade, mas que agora com o orçamento caindo, o orçamento real vai levar indiretamente o 12º real. Foi um ato de inteligência, porque inteligência, esperteza, ética, tudo é Renato, Nestor Rain, né? O orçamento voltou a aumentar. O que poderia ter acontecido caso nós tivéssemos optado por essa fórmula, né, de repasse do 12º real, a solidariedade orçamentária, vamos chamar assim também, é que se porventura houvesse, como está havendo, um crescimento, deveria ter um freio. Por quê? Porque senão o teu percentual depois passaria a ser o volume que tu tens direito constitucionalmente, estou dizendo aos poderes, poderia ficar um gatilho maior. Com freio. Poderia ser. Mas, de qualquer forma, né, o que acontece é isso. Né, nós, infelizmente, não conseguimos cumprir nem os salários do 12º. Né? O governo estava contando com uma negociação do Banrisul para honrar o 13º, né? Sim. Parece que sim. O IPO do Banrisul... Foi mal conduzido. As ações despencaram. Infelizmente... E ele teve a honradez de... Mas, o Paulo Sérgio, tu sabe, eu sou membro da Comissão de Finanças, nós discutimos o orçamento 2018, agora na semana passada nós votamos. Essa semana nós votamos o orçamento e na semana retrasada na comissão. O déficit previsto para o orçamento 2018 é de 6,7 bilhões de reais, sem nós contabilizarmos o que vai ficar pendente de 2017 para 2018, que dizem que deve ser algo em torno de 2 bilhões, 2 bilhões e pouco. Então, nós teremos 10 bilhões de reais, 6,7 previsto e mais do que estariam passando. Tu imagina o seguinte, sujeito que vai no mercado e tem um ativo bom de um banco, o único banco estatal ainda que está
em atividade com bom rendimento, sempre com lucro nos seus balanços. Aí tu tens lá um filé mignon, vamos chamar assim, que são as ações, né, ordinárias do banco, 49%. E tu sabe que o dono daquele banco majoritário, ele está nesta pimbaíba violenta. Quebrado. O que tu vais fazer? Tu vai oferecer o máximo que tu puder pela ação? Não. Ou tu vai deixar, né, que haja um enfraquecimento dos valores para te comprar? Porque a necessidade é de 7 bi. Eu estou vendendo 3 bi no máximo. Então, se eu for pagar 3, 2.800, 2.500, quem está no mercado está para ter Sim, mas vantagem. com a R$13 as ações não chegaria a 1.8 bi. Agora, nesse momento, quem tem um banco, vender é a coisa mais maluca. No primeiro trimestre desse ano, não tem os dados do segundo trimestre, no primeiro trimestre desse ano, com um crescimento pífio, 14 milhões de desempregados, as pessoas não fazendo parcelamento de um jogo de estofado, porque tem medo de no mês seguinte não estar empregado e tal, o Bradesco teve o maior lucro da sua história e o segundo maior lucro de um banco na história do Brasil desde o Império. Quer dizer, este é um momento em que os bancos estão engolindo tudo. 45% de tudo que a União arrecada é entregue para pagar juro da dívida para os banqueiros. Nem a dívida continua, é juro da dívida. Então, hoje, ter o banco é o melhor negócio possível. Mas a bebida importada, esclarecendo os navegantes, é de 12 litros, sim, dentro da cota de $300. Quanto ao vinho, de 16 garrafas, dentro da cota de $300. Adonai de Carazinho. Não, desculpa, eu vou pedir para o nosso querido telespectador que ele e eu me proponho a fazer também, né, um aprofundamento desta... Não, mas eu vou asseguar 16 garrafas de vinho. Mas ele está dizendo que tu tens que ficar dentro da cota. Mas tu pode comprar 16 de Alma Viva, por exemplo? Aí eu não sei, porque eu não frequento essa festa. Porque é unitário. É unitário. Ele não está dizendo que é... É unidade. É 300 ou 20, é 300 ou 12. O telespectador acho que está enganado. Para bebidas, isso fica extra cota, vamos dizer. Não fica fora de uma contabilidade de cota. Eu sei porque tem o Oscar Bittencourt, que é um consultor que normalmente acompanha os nossos debates para nos ajudar a pensar sobre esse tema. Ele já tinha dito, olha, prestem atenção porque isto não pode ser contabilizado como valor da cota hoje estipulada. Inclusive, as cotas de aeroporto são diferentes, né? A cota de aeroporto é $500 de bagagem e $500 de compra, né? $500 são duas, né? Bagagem que eles chamam e... Não, acho que não. Não, acho que é 500 ao total. Não. Free shop são $500. $500. Se tu for para o exterior, tu vai voltar na tua bagagem... Se tu comprar no exterior $500, tu pode comprar mais 500. Mais 500 no free shop. Ah, não sabia? No free shop. E a cota, me perdoa... Como é que é? Repete isso aí. Que... Comprasse $500 no exterior. Cota de bagagem... Fosse a Rússia e gastasse essa fortuna de $500 comprando lá bonecas russas. Aí chega no Brasil e vai comprar $500 no free shop. Então não tem problema nenhum. São duas cotas. A cota de bagagem que eles chamam é aquela que tu viajou, botou dentro da tua mala e está trazendo. A outra é que tu está comprando no free shop quando tu desembarcou aqui. Recebe então, notas distintas. E o telespectador... Mas nem diz isso para as mulheres, então, Silvio. Fica só para nós aqui. Não, tu pode dizer para elas, a tua mulher pode ir ao exterior e voltar com $500. Ela só pode comprar $500. Tu sabe a história do cara que perdeu o cartão de crédito, aí disse pro amigo, perdi o meu cartão, já avisou o banco e tal, e a operadora. Ele disse, não, o ladrão está gastando menos que a minha mulher, eu vou deixar assim. Vou deixar assim, o ladrão é... Quando se sabe das limitações entre nossos países vizinhos, ficamos a nos perguntar, para que a Constituição do Mercosul, idealizado para integrar, eliminando barreiras? Morte é a ideia central do Mercosul, pois... O Jorge Lisboa Goeuser de Erechim, obrigado, Vânia, o teu braço ficou bonito, não é? Ficou bonito. O relógio, ela foi mostrar o relógio. Mas, Paulo Sérgio, a frase que eu ouvi... O relógio é novo. Fim de semana eu ouvi várias frases que me agradaram. Uma delas é assim, pessimista é o cara que olha flores e pensa em velório. Né? Eu acho triunfal. E outra muito boa que eu ouvi é assim, se tu leres a Constituição brasileira,
lá pelo meio tu pergunta, será que o Brasil morre no fim? É mais ou menos isso. Não, eu quis dizer porque eu pensei que aquela mãozinha com as unhas pintadas, eu pensei que era tua. Ainda bem que tu esclareceu. Certamente o telespectador estava pensando que era minha. Ainda bem que tu esclareceu. O relógio dele está aqui, ó. O dela é de ouro. O seu Apple. é preto. Apple. Mas interessante, né? Como diria o Geraldo Canali, quanto não ganha um animal desse? Para ter um relógio. Mas é interessante que o relógio virou commodity, né? Porque antes tinha relógios sofisticados, tem ainda, né? Relógios sofisticados, caríssimos e tal. Agora o relógio... Utilitário. Além Ficou, da hora. Ficou. Paulo Sérgio, antes... preço igual para todo mundo. Paulo Sérgio, antes de assumir o cargo de ministro da Secretaria de Governo, o deputado Carlos Marum, PMDB, Mato Grosso, apresentará nesta terça-feira, 12, à CPI da JBS seu parecer em que pretende pedir o indiciamento da antiga cúpula da Procuradoria-Geral da República. Esse é mais um político guardião de Eduardo Cunha e do Temer, ambos acusados de corrupção. Que debocha do povo brasileiro. O Odilon Camilo, a visão da esquerda aqui, né? Falei sábado com o Marum. O Odilon deve ter vibrado com o discurso do Lula no Rio de Janeiro. Foi maravilhoso. Ele reuniu os sindicatos exaltavam, ele dizia que o Rio de Janeiro precisava a volta dos governadores, esses que estão presos aí de maneira injusta. O Cabral? Sem prova alguma. E houve uma devolução da Petrobras, da Lava Jato, e aí por aí ele se foi com aquele discurso, o Odilon deve ter visto, certamente. E o documento do furto dos mesmos, Odilon, o documento do furto é que o Ministério Público pegou 670 milhões de reais e entregou de volta à Petrobras. O Ministério Público não tem em caixa 670 milhões. Da onde que o Ministério Público retirou, onde ele arrumou 670 milhões para dar? É da corrupção. Mas isso é só indício. Isso é da corrupção. Não teve. Isso é como uma mala só. Uma mala só não serve. Só uma mala de não serve. Se o Lula tivesse dito isso, ele seria condenado. Que fosse 20 milhões. Eu não estou falando no volume, podia ser 20 milhões, 1 bilhão, os números são tão estratosféricos que eu até nem sei quantos são. Sim. Mas o fato é que esse indivíduo, que era o Lula, que estava falando aos seus acólitos a respeito de corrupção, da injustiça do Sérgio Cabral e da injustiça do garotinho preso, não acreditando no motivo que levaram à prisão esses ex-governadores do Rio de Janeiro. O Frederico estava há pouco aqui brincando comigo que um indivíduo poderia se candidatar a governador do Rio, e ele me disse assim: quem vai se candidatar? Quem vai querer ser candidato ao governo do Rio de Janeiro? Sabe que a prisão do garotinho foi uma coisa sensacional. Ele estava no ar na rádio. Ele tem um programa. Estava no ar. Veio a Polícia Federal e levou. Aí entrou o sujeito que estava junto com ele e disse assim: o garotinho está com problema de voz e... Voz de prisão. O Luiz Coronel está ansioso para falar no conterrâneo dele, o deputado Hamilton. Não estou ansioso. Mourão. Eu estou perplexo. Então não vamos falar. Afligiu. Eu quero lembrar do Mourão. Perplexo com o quê? Deputado, falar um pouquinho. Perplexo com o quê? O seu superior hierárquico. Eu posso falar? De coronel para general. É deputado? Tu falaste deputado? Falei deputado, mas general. Vai ser. Não tem que falar, em primeiro lugar. Bom, poderia ser presidente da República. Não tenho rimas de pensamento com ele. O máximo vou me preocupar porque ele é uma pessoa fraterna comigo. Então, amigos, a gente tem um código que separa de todas as desavenças. Nada contra você de uma forma. Hora, o dia do debate foi quando ele veio aqui. Separa das desavenças. Mas ele me faz lembrar Jordano Bruno. Jordano Bruno disse que as mulheres também participavam da fecundação. A Inquisição pega Jordano Bruno e joga ele no cárcere. Quando ele bate com a cabeça na parede, ele volta e diz para o guarda: ingenuidade a minha, pensar que eu venceria só porque eu tinha razão. Ou seja, há momentos que a verdade é extremamente perigosa. O Brasil há muitas verdades perigosas. E o Mourão não tem tido freios e tem colocado algumas verdades perigosas. Se habilita a ser candidato a presidente da República? Não sei, eu não vejo essa...
Como não vê? essa linhagem para isso. Mas era bom para dividir os votos. Era bom para dividir os votos do Bolsonaro. Esquerda, por isso tu não vê. Isso que tu disseste me lembra uma frase do Padre Vieira, Era bom para que dividir disse os votos assim, do Bolsonaro. às vezes é melhor que a verdade não venha à língua. Ficar com ela. A verdade agride. Em tempos como esse, tempos nublados, a verdade agride. Todos nós temos uma multidão de certezas que nós temos cautela com elas. Temos que ter cautela, nós vamos criar inimizades inúteis, desavenças. Então, Bolsonaro ou Lula, Luiz Coronel? Nenhum dos dois. É nação dividida. Eu quero tudo que não for nação dividida. Não, vem cá. Segundo turno. Os dois, um contra o outro. Tu votas em quem? Eu vou para Ceguá. Não vou. Essa luta não é minha. Essa guerra não é minha. Essa guerra não é minha. Pelo amor de Deus. Não vou para nenhum lado. O Cremers está lançando mais uma edição da Operação Verão com Saúde. O objetivo é avaliar as condições do trabalho médico e do atendimento à população durante o veraneio. Equipes de fiscalização estarão vistoriando unidades de saúde das praias e o serviço de socorro nas estradas que levam ao litoral norte. Cremers, estado de alerta pela saúde. E a Unicred tem uma novidade para você investir na energia solar. O crédito sustentável oferece financiamento para a compra de até 100% do equipamento em até 72 vezes. Com a Unicred, fica mais fácil ter energia limpa e renovável que reduz a sua conta de luz e valoriza seu imóvel. Faça investimento que traz mais benefício para você e coopera por um mundo melhor. Aproveite o crédito sustentável da Unicred. Faça como Luiz Pereira Lima. Também construa a sua energia solar, como ele está fazendo na fazenda lá em Caçapava. Posso dar uma informação? Parabéns. Posso dar uma informação sobre isso? Muito interessante. Nós temos parceria com a Unicred, com um juro menor para os sócios do sindicato. E tem uma coisa interessante. Se for a mesma operadora, se tu tiver uma casa na praia, por exemplo, que passa o ano fechada, tu pode usar aquela energia que foi produzida na praia para abater na tua conta aqui. Pode. Interessante isso, né? Sabor irresistível e qualidade que não surpreende mais vocês aqui, porque já todos experimentaram as linguiças e salsichões do Alimentos Castro, nosso frigorífico Castro lá de Pelotas. Fantástico. Eu passo sempre ali na saída e compro o meu kit do frigorífico Castro há muitos anos, hein? Há muitos anos. Qualidade desde 1960. Vamos agora ao quadro de saúde com a doutora Daniela Cornélio, da equipe do doutor Gilberto Schwartzman, nosso sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, chefe do chefe. Ele é chefe como presidente da Academia Sul Rio Grandense de Medicina do doutor Argolo. E o doutor Argolo é chefe dele como presidente do sindicato. Vai entender? É chefe do chefe. Então vamos à doutora Daniela Cornélio, da equipe do doutor Gilberto Schwartzman. Boa noite. Eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje vou falar de um novo serviço no Rio Grande do Sul, o One Day Diagnosis. O que é o One Day Diagnosis? É um serviço de diagnóstico expresso em lesões de mama. Então, se você perceber qualquer sintoma suspeito de câncer de mama, como um caroço, uma retração, uma saída de secreção com sangue pelo mamilo, por exemplo, ou se você tiver feito algum exame que tenha suspeita de câncer de mama, venha até a Clínica Kaplan. Em 24 horas, nós já podemos ter o diagnóstico em mais de 90% dos casos. Somos diversos especialistas trabalhando juntos para que você possa ter tranquilidade de um diagnóstico rápido e acurado e sem perder tempo para iniciar o tratamento caso seja necessário. Oferecer excelência no diagnóstico e no tratamento é um compromisso do Instituto Kaplan. Boa noite. Obrigado à doutora Daniela Cornélio, da equipe do doutor Gilberto Schwartzman. Todo mundo atento aqui. A doutora Daniela entra no ar para os componentes da mesma, magnetismo pessoal. O governo de Santa Catarina anunciou o pagamento da segunda parcela do 13º e antecipação do salário de dezembro. Pô, que notícia, hein? Por que o Rio Grande do Sul está nessa situação e não está igual a Santa Catarina, deputado? Que sirvam as façanhas dele de exemplo a de nossa modelo terra. a toda a terra, né? De modelo a nossa Santo terra. e Paraná, são dois estados que foram reconhecidos agora no final do ano, semana passada ou retrasada, como os dois estados que têm o nível
máximo de Mas aqui aprovação. é Santa Catarina, não é Paraná? Não, estou dizendo. Sim. Tu imagina, o Espírito Santo, Pará, foram aqueles que receberam a nota Paraná máxima. ou Pará? Pará. O Pará é? Pará. E Santa Catarina não estava incluído nesses primeiros lugares. Depois tem mais um outro estado, não me lembro qual outro, e depois em Santa Catarina. Deputado, no mínimo omissão dos governadores, Tribunal de Contas e deputados que são pagos também para fiscalizar e deixam chegar a esta crise que está o Estado. Marcelo Portes de Canoas. Acho que você tem que concordar que houveram erros de todas as partes. Por isso que quando eu ouço falar alguém que está na oposição e já foi governo, falar de uma fórmula nova e mágica de como resolver a situação das finanças do Estado, eu sinto que essa pessoa perdeu a oportunidade, num tempo pretérito não muito distante, de fazer tudo aquilo que ela deseja fazer hora para frente. Não é? Porque não conseguiu, ela só aumentou o volume do comprometimento. Né? Agora, sabe que o Nem Tribunal sempre de fazendo, Contas... Vou mostrar coisas... de novo aqui o tablet do doutor Luiz Pirão Lima. Olha o tablet dele. Você disse lixeiro? Não, é assim. É fantástico, né? É fantástico. Mas já tem um radialista que lixeiro. Sabe que o Tribunal de Contas é uma coisa interessante. Eu fiquei muito decepcionado. durante muito tempo foi NPS da classe política, né? Ah, exatamente. Então, vê, o Tribunal de Contas tem que fazer a fiscalização do governo. O governo do Estado, e não é esse, isso vem desde antes do governo Tarso, tem a obrigação legal de investir 12% na saúde. O governo mente, não me sinto em nenhum risco de dizer isso. O governo mente, o governo diz que investe 12%, não é verdade, é uma maquiagem nas contas, ele investe 9%, e aí põe vencimento de aposentado, as coisas que obviamente não tem nada a ver O IP? com o IP, Brigada Militar, tudo. Bom, vai para o Tribunal de Contas, o procurador dá caminho, que não é indicado por político nem por governador, é um funcionário de carreira, aponta o ilícito e diz: estas contas não devem ser aprovadas. Aí vai para o Pleno. O Pleno são políticos que indicam políticos para fiscalizar políticos. Isso é o Tribunal de Contas. Políticos que indicam políticos para fiscalizar políticos. Vai para o Pleno e o Pleno diz o seguinte: não, nós vamos aprovar, nós vamos fazer uma ressalva. Eles não devem, o governador não deve Lá mais na sua cometer... comissão de ética são médicos julgando médicos. Sim. É verdade. É um estranho. É. O senhor pensa assim? Tu sabe que tem uma diferença entre médico e político. Não sei se tu já reparou isso. Eu estou falando da concepção do julgamento. Não, eu tô Tribunal falando... de Contas são políticos julgando políticos. Sim. No judiciário, quando tem juiz envolvido, é o judiciário julgando juízes. Sim. No seu conselho de ética, são médicos julgando médicos. É verdade. É a mesma verdade. concepção. Tu sabe que eu vejo uma diferença... Não, eu vejo uma diferença significativa entre a conduta dos médicos e a conduta dos políticos. Eu estou falando de conduta, concepção do julgamento. E estou apontando competência do julgamento. Como o Tribunal de Contas julga, de certa forma, os seus pares e como o Tribunal Ético do Conselho Regional de Medicina julga os médicos. E para tua informação, a Justiça frequentemente, quando há processo no Conselho e na Justiça, frequentemente espera a sentença do Conselho Regional de Medicina, porque ele é muito mais duro, para então decidir a sentença do tribunal. Porque lá são médicos que conhecem as coisas de perto e fazem um julgamento bem mais duro do que costuma fazer a Justiça. Então, frequentemente, a Justiça espera o julgamento do Conselho para, então, dar a sua sentença. Tu sabe que é infeliz tu fazer uma comparação. Não estou falando, estou falando da Constituição, da concepção do julgamento. São os mesmos julgando os próprios. Eu entendi que ele não foi isso que o Paulo quis dizer. Claro. Ele quis dizer o seguinte, que, por exemplo, não estou julgando a competência. É da mesma responsabilidade que tem o compromisso de fazer o julgamento de alguém que é da categoria. Ele sabe. Não, exatamente. Eu deixo para o telespectador que faça esse juízo. É bom para o Estado que os políticos indiquem políticos para julgar políticos? Essa é a pergunta.
Tá? Pum, tá bom. Se achar que é bom, mas a mesma coisa que o senhor falando do tribunal do Supremo, vai falar da mesma forma. São políticos indicando os ministros que, por sua vez, vão julgar os próprios. Exatamente. Será que é bom? Será que é bom? Mas não estou discutindo isso. O Gilmar Mendes mostra o que acontece quando as coisas funcionam dessa forma. Eu não estarei fazendo uma defesa, vou fazer uma proposta de reflexão. Em muitos casos onde prefeitos têm lá alguns apontamentos das suas ações administrativas, é necessário tu ter uma visão política sobre o fato para evitar tu fazer com que exista uma penalização de um administrador municipal de um ato que ele não fez por gosto. Ele aconteceu, por exemplo, de um descumprimento constitucional por falta de recurso. Sim. Ele não pode ser julgado como o algoz, o bandido. Aliás, o Tribunal de Contas tem sido muito severo com os prefeitos e lamentavelmente, tem 2 pesos e 2 medidas quando se trata de Estado. Exatamente. Então, se colocar só uma pessoa com viés técnico e ela estiver fazendo uma análise sobre um fato que pode e deve ter uma observação política, porque era uma decisão que o sujeito teve que tomar, política. Eu vou pagar isso ou eu vou pagar aquilo? É interessante dizer, doutor, que a maior parte lá dos conselheiros do Tribunal de Contas, eles foram prefeitos. Hoje sim. O Mário Peixoto não foi prefeito? Não. Não foi. O Idadir? Eu acho que foi. Foi prefeito. Foi. O Aldir Lorenzon? Não. Vamos pegar por aí, mas tem uns quantos que foram prefeitos? Mas deveriam ter esta visão que diz o deputado, que é sensibilidade com os prefeitos. Paulo Sérgio pergunta para o deputado Frederico Antunes qual a opinião dele sobre quem tem razão, o secretário Feltz ou o deputado Lara, que tem visões diferentes da negociação da dívida do Estado com a União. Eduardo Cloir. Eduardo, eu sinceramente eu não vejo outro caminho para o Estado do Rio Grande do Sul. O Estado do Rio Grande do Sul, ou ele consegue um fôlego para poder se reorganizar. Então tem razão o Feltz. E esse fôlego, eu não gostaria de dizer quem não tem, eu estou dizendo a minha opinião em relação ao fato. Eu acho que tu deixas de pagar uma dívida durante um tempo e ela tem correção e tem juros, tu vais, quando voltar a pagar, tu vai pagar mais. Agora, não os valores que estão sendo ditos. Tu tens que fazer a correção do prazo que tu vais ter, a chamada carência, e tu vais ter o volume dos valores que tu não pagaste ao longo das prestações acumulados no final da conta. Isso é óbvio. Agora, tu tens que ver o seguinte, e se tu mantiveres a relação do contrato como ele está hoje, tu tens condições de pagar? O Estado do Rio Grande do Sul, sem ter feito esse IPO, se não tiver o plano de recuperação fiscal, e com a liminar que está ainda sendo utilizada, mantida, ele ainda vai ter um déficit de 6,7 bilhões, que é isso que eu te falei da receita corrente líquida, sobre a receita corrente líquida. Tu imagina se cai a liminar? Se cai a liminar, são mais 270 milhões de reais, mais ou menos, que é a parcela da dívida, e os 800 e poucos milhões de reais que ficaram sem ser pagos ao longo dos últimos meses que a liminar vigorou, ou seja, ela protegeu o Estado. Então, tu vais levar isso para adiante. Eu, sinceramente, acho que nós não temos um outro caminho, senão nós fazermos adesão ao plano de recuperação fiscal, termos esse fôlego de 3+3 e, ao longo desse período, nós continuarmos com o exercício de controle de gastos, que são gastos supérfluos ou que o Estado não pode se dar o luxo de fazer, e motivar o empreendedorismo do Estado para reerguer a economia, aumentando a arrecadação. Fazer um exercício dessa natureza, porque senão... Deputado, a única divergência que tem o deputado Lara é o seguinte: não tem por que nós pagarmos a União se a União não nos paga. Bom, mas então faz o seguinte... Tem que fazer um acerto de contas. Se fosse, doutor Argoldo, se fosse tão fácil isso, nós já passamos 4, 5, as últimas correntes, porque não há repetição, né? O cidadão, o eleitor gaúcho, ele reprova e aprova um novo. Isso nunca reelegeu alguém. E todos que passaram, inclusive com o controle político nacional, não conseguiram fazer isso. Por quê? Porque a União, ela tem somente 8 estados ou 7 estados que têm uma conta com a União.
A maioria dos estados não tem a chamada compensação do esforço de exportação que está sobre o manto da Lei Candir. Então, e vão terminar com a Lei Candir. E se terminar com a Lei Candir, termina com o setor agropecuário gaúcho. É pior que o fundo rural. Vamos exportar É pior que o fundo rural. Vão exportar exatamente impostos. Então, essa defesa, que seria uma defesa justa em relação a uma compensação do que tu deve e o que tu tens de crédito, ela cai por terra quando tu não tens a base consolidada, regrada daquilo que tu diz ter de crédito. E a Lei Candir são poucos estados brasileiros hoje que poderiam aproveitar aquilo que eles fizeram de esforço do passado. Boa noite a todos. Nós perdemos para a maioria. Aqui é o Lucas de São Chico. Pergunta ao doutor Argolo se ele tem conta em banco, se ele tem negócios com banco, como empréstimo, por exemplo, conta corrente, já que ele não pode nem ouvir falar nos lucros dos bancos. Ele tem um piti. Eu tenho um piti. Quando eu vejo o que faz os bancos conosco, eu tenho um piti. Ele tem toda a razão. É verdade. Sabe que agora essa aqui, ó. Sou de Bagé, sou filho de militar e jamais imaginei ver alguém de esquerda, outrora comunista, exonerar um general de exército. Estamos perto do Holocausto. Antônio Martins, de Porto Alegre. Tu tá vendo? Tu tá vendo, né? Tu que é comunista? É por isso que tu está indignado. Eu não estou indignado. Eu estou aflito por uma pessoa que eu conheço, que é da minha família. Só isso. Sabe que eu fico impressionado? Para ele foi elogio ter sido desonerado. Não foi um sei. baita elogio para o General Mourão. Parabéns, General Mourão. Que coragem. Eu fico impressionado da atitude da atual oposição. Está colocado o problema aí e vamos tentar esquecer o passado. Eu não conseguiria, mas vamos tentar. Vamos tentar esquecer. Bom, mas tem que ser dada uma solução. O governo central quer receber o dinheiro. Nós estamos tendo um folho, como tu disseste, para ver se essa liminar permanece para não pagar esses meses. Muito bem. O que nós temos que fazer para que professores e o pessoal do executivo pare de reclamar? Pagá-los. Nada mais justo do que pagá-los. Mas eu não tenho dinheiro para pagá-los. Gostaria de pagá-los. A única solução, a não ser que o senhor me dê outra, é vender algo que eu tenho como patrimônio para pagá-los. Isso é como uma empresa que está quebrada, mas tem patrimônio ainda. Bom, mas aí depois não terá. Depois é depois. Depois é depois. Eu tenho que honrar os meus compromissos com o senhor que está clamando para poder comprar arroz e feijão. Sim. E eu tenho isto. Aliás, eu sou o único estado do país que ainda tem um banco. E tem 2 toneladas de grão por habitante. Eu sou o único. Não, mas as 2 toneladas é outra coisa, vai continuar produzindo. Sim, mas tu é um estado rico. Então, eu quero vender isso, eu quero vender 2 toneladas de grão por Olha habitante. aqui o que diz o Gedeão, teu conterrâneo lá de Bagé. Safra cheia, bolso vazio. Foi o que aconteceu Porque não agora. vale. Não adianta ter, Gedeão, teu conterrâneo disse. 300 toneladas, se a soja era R$90, 88... Não chegou a 94? Não, bom... Aí anunciaram 100. Muito bem. Aí, hoje a soja líquido do produtor, hoje está 64. Mas está falando de uma commodity que ainda, vamos dizer, tem valor. Agora tu vai pegar o arroz. Não, já nem falo arroz. O Rio Grande do Sul produz hoje 70% do arroz brasileiro. A quanto nós estamos vendendo o arroz? O Rio Grande do Sul, hoje a nossa produção está em torno de 12 milhões de toneladas, do 14 milhões, o que entra de arroz, inclusive do Paraguai, agora além do Uruguai e Argentina, e nós consumimos 12. Então nós temos um estoque de passagem, agora talvez esse ano não seja tanto quanto os outros anos, que é bem superior àquilo que nós temos capacidade. E não tem como tu exportar, porque o valor da tonelada dólar hoje do arroz brasileiro fica muito caro no mercado. Mas por que Tinha uma fica época caro? que o Paraguai exportava café aqui por Paranaguá. Então, eu vou inventar os números que eu não me lembro exatamente, mas era uma coisa do tipo assim, o Paraguai produzia 400 mil sacas, consumia 800 e exportava mais 400 por Paranaguá. Santa Catarina e para lá. Café. Santa Catarina e para lá. Lá a quadrilha de determinado partido não entra. Fala isso para o Sérgio, que eu quero ver, o Carlão. Mas o Rio, esse determinado partido, nunca governou o Rio de Janeiro, hein? Como nunca governou? Um ano. Não, mas são PT-like. Eu não estou falando em PT, te falei. Ele falou em PT.
Como é que está deduzindo? Ué, onde é que tem PT em Santa Catarina? Onde é que tem no Paraná? O primeiro comunista a ser prefeito de uma cidade foi em Florianópolis. Do Partido Comunista. Não, tudo bem. Não, é que o Borhaus está ultra-direita. O Borhaus é banqueiro. Não, mas tinha um Borhaus que era pensador marxista. Mas eu acho que o último. Mas não fazia nada do marxismo, assim como ele. A última prefeitura. De quem? Lá Florianópolis. Lá em Florianópolis foi do PT. Também foi do PT. Sim. E lá no Rio não teve nenhum PT lá. Para um pouquinho. Ele está falando do governo do Estado. Aquele tampão da... Ele está falando do governo do Estado. É. Nunca houve na história do Paraná e do Santa Catarina um governo petista. Aliás, no Rio também nunca houve. A preferência No Rio também nunca houve. Hein? Em Minas? No Rio também nunca houve. Mas o Lula levanta o braço do Sérgio Cabral e diz, esse é o cara. Aí não adianta discutir contigo. Tu sempre Mas claro tem que não argumento. adianta. Tu sempre tem um argumento. Mas o argumento é esse aí, levanta o Mas braço. acho que em Minas o Paulo Aécio Sérgio. comprometeu tanto Sim, o poder que o Pimentel estava na liderança. Paulo Sérgio, agora estamos falando de Mercosul. Só para voltar, posso voltar nesse assunto? E hoje de manhã eu participei da segunda jornada de trânsito nas cidades de fronteira para buscarmos fazer também um encontro de regras, de normas de trânsito da Argentina, Uruguai e brasileiros e com o Brasil, porque há uma diferença de cobranças de equipamentos, velocidades e etc. e tal, de um para o outro. E agora vão entrar 1.500.000 turistas argentinos via as nossas fronteiras, principalmente uruguaiana. E nós perguntamos para o DENIT hoje, Paulo, se as placas de sinalização em espanhol, se elas já estavam prontas. E o DENIT respondeu que, infelizmente, elas estavam prontas, mas não tinha como fazer a colocação ou antes disso, de tirar da empresa. Vai para a Argentina e vê se tem placa em português. Da empresa, é um acordo que se tem de fazer. Mas não é só em espanhol, é a placa de sinalização convencional. Convencional, tudo bem. Aqui tem um trevo, cuidado à direita, pega a estrada tal e tal. Além dessas, porque estavam repondo, para que os turistas que entram no Brasil possam ter noção de onde eles estão. Então a resposta do DENIT, olha, nós não vamos conseguir tirar da empresa que fez as placas porque nós estamos devendo para essa empresa. Ou seja, nós não temos dinheiro para recolocar placas de sinalização. Não estou falando em construção de asfalto, estradas. Inclusive tinha placas nos postos de gasolina assim, não olvide sua esposa. Sim. Paulo Sérgio, Justiça está devolvendo ao governo bilhões de reais. Para que serve a Receita Federal e o Tribunal de Contas da União? Edson Leiria, de Uruguaiana. Esse cara dizendo... sempre vem uma... É o conterrâneo lá. Leiria veio... Ele fala sobre o Tribunal... O Tribunal de Contas, a Justiça lá, o Moro, devolvendo dinheiro para a Petrobras, para a Justiça. Aliás, o dinheiro do apartamento já foi devolvido, né? Está depositado numa conta do governo federal. Né? Qual é o dinheiro? O dinheiro do Gedel, aquele 51. Aquele foi devolvido. Está numa conta ainda. Mas não conseguiu explicar ainda de onde é que saiu. Nem vai Boa tarde, Paulo Sérgio. Por favor, perguntar a opinião sobre a exoneração do general Mourão. Já perguntamos aqui, que defende a intervenção militar, o Zago. Ele repete a pergunta, ele faz duas vezes a mesma pergunta. Eu nunca ouvi explicitamente ele dizer isso. Não, disse. Eu ouvi ele dizer que o Exército estava atento ao desenrolar dos fatos e se precisar, estamos atentos. Se o Congresso não encontrar solução e a crise se agravar, chegaremos a uma intervenção. Essa foi a... Paulo Sérgio, manda um abraço para o Frederico. Fomos colegas na agronomia lá em Uruguaiana, Alfredo de Negri. Grande amigo. Um abração, Alfredo. Pô, ganhou o doutor Argolo aqui um monte de adesão sobre o Tribunal de Contas aqui. Bom, até que enfim, sempre me ignoram. Mas olha aqui, elogiam todo mundo, eu passo tivesse funcionado todos os tribunais de conta e todos os órgãos fiscalizadores, o Brasil não tinha chegado onde chegou. Chegou a este ponto porque não funcionaram. Historicamente, se montava um edifício de 20 andares de controladores que não controlavam coisa nenhuma. Quer ver, mas emprega muito. Foi preciso mas emprega muito. Se não tivesse chegado a Lava Jato, seguiria a rotina da inutilidade soberana. O coronel Argolo, tu viu por que nós não conseguimos a aceitação da adesão ao plano de recuperação fiscal, que aquelas normas mínimas que deveriam ser cumpridas, uma delas o Rio Grande do Sul burlou, que era de estar gastando 70% da receita corrente líquida com salários. Sim. O Rio Grande do Sul dizia que sim, que não, que
que era para poder estar enquadrado na lei de responsabilidade ou não estar enquadrado na lei de ter ultrapassado os limites, né? Sim. Que a lei impõe, que é 60%. Então ele fazia justamente algumas químicas. Fazer uma maquiagem. Que o 13º, por exemplo, o empréstimo do 13º, ele não era contabilizado como valores que seriam disponibilizados para o pagamento de salário, ou seja, para a folha, para o custeio. Agora ele tem que descantar o verso. Ele vai ter que dizer qual a fórmula que ele usou para burlar a informação que passou, inclusive, pelo Tribunal de Contas. Logicamente que o Tribunal de Contas, ele apontava, destacava lá no final do seu parecer, né, do seu relatório, destacava que o Estado deveria, enfim, ter mais cuidado com determinados pontos do seu relatório, ali, do seu balanço, né, que isso poderia causar prejuízo, etc. e tal. Isto eu já li nos últimos 20 balanços, mais ou menos, em governos distintos. Não, com certeza. Então eu ia passando um para o outro. Essa maquiagem. E essa maquiagem prejudica agora. Vem de antes do governo Tarso também. Todos agora, fizeram. eu disse ao presidente do Tribunal de Contas, entra um ladrão no pátio da minha casa e leva a bicicleta do meu filho. Eu digo, mas não pode fazer isso. Dessa vez está bem, leva a bicicleta, mas não faz de novo. No dia seguinte ele leva a roupa do varal. Está bem, dessa vez leva, mas não é para fazer de novo. Isso nunca vai ter fim, né? Nós estamos brincando. Esse é o teorema de Brecht. Um dia o cachorro ladra no teu jardim, no outro dia tu abres a porta, o cachorro entra e te corre de casa, né? É o teorema. Vamos agora ao ponto final. Com Gimo, qualidade comprovada, produtos maravilhosos da Gimo e a nossa FCDL, Federação dos CDLs do Rio Grande do Sul. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Tem razão. Doutor Luiz Martino Coronel, seu ponto final. Meu ponto final é que existe a esquerda caótica e a direita caótica. A esquerda caótica, não existe déficit da Previdência. Os estados não estão em crise, criam uma falsa crise para entregar tudo para o estrangeiro. Esta é a direita caótica. A direita caótica é aquela bandido. Essa é a esquerda caótica. A direita caótica é aquela do bandido bom é bandido morto. A violência pode resolver o sistema, um sistema que seja violento, que bote no paredão. Este é o sistema. São caóticos os dois. Essa é a minha posição. E eu passo pelo meio querendo uma sociedade que se harmonize, superando essa fase e, se possível, substituindo as lideranças maiores do país. Entre a embaixada americana em Tel Aviv ou Jerusalém, tu fica com qual? Como é que é? A embaixada americana em Tel Aviv ou Jerusalém? Eu tenho que respeitar o mundo, os muçulmanos, porque eles são bilhões de seres humanos. Eu tenho que pensar isso aí. Onde é que tu queres a embaixada americana? Eu não sei, eu respeito Israel como uma conquista, uma realização, um povo que queria ter seu ponto, não é? Que queria ter seu ponto na terra. Hein? Estou em cima do muro. Não estou em cima do muro, eu acho que tem que respeitar os dois. A embaixada, tu quer no meio, então. Não, eu acho que Israel e Tel Aviv, vou botar aqui no meio. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tem que respeitar os dois povos. Nessa medida de preferenciar Israel. Não bota embaixada em lugar nenhum, isso que está dizendo. Não. Onde é que tu queres embaixada? Eu acho um terceiro lugar que analisasse os Coronel, tens que ter. Ela vive, não teve até agora. Ela vive. Tem que criar todo esse problema. Gostei aqui. Gostei. Olha, o Celso de Mello e a Carmen Lúcia aqui. O Celso de Mello deu a mão para Carmen Lúcia aqui. Não foi. Eu escrevi. Dá licença, eu até escrevi essa semana. Eu escrevi no jornal essa semana o beijo do Gilmar. Eu disse que o beijo do Gilmar era pior que o beijo de Judas, porque o beijo de Judas não conciliou com traidores, não protegeu uma agremiação de assaltantes, foi um beijo traição carreira solo. E o beijo do Gilmar foi um beijo Paulo de Argolo Mendes, seu ponto final. Olha, quero dizer para... Gostei, obrigado. Obrigado. Para Santa Cruz do Sul, que uma entidade beneficente que lida com crianças e ensina judô, tira as crianças carentes da rua
está para receber agora cerca de R$11 mil, que é o resultado de um processo que o Sindicato Médico moveu contra um senhor, cerca de 11 mil, um senhor de nome Flávio René Cote, que publicou um artigo denegrindo a categoria médica, foi levado às barras do tribunal e condenado a indenizar os médicos, e os médicos estão doando essa indenização a essa instituição beneficente. E agora o ponto final do seu colega, anuncia ele. Luizinho. Doutor Luiz Pereira Leão, um emérito profissional, um emérito profissional aqui do nosso meio. A respeito da resposta do coronel, eu daria uma resposta um pouquinho diferente. Onde Israel determinar. Esse é o teu desejo? Não, não é meu desejo. Eu, americano, diria assim, vocês de Israel determinem onde terá que ser a embaixada. O Brasil diz para a França, a embaixada será em Brasília, que é a nossa capital. Então, isso isenta o país de colocar a embaixada. Quanto ao problema da esquerda e da direita, sabe, isso é uma discussão muito, às vezes, doentia a respeito disso. A vida é uma sucessão de exemplos. Não? E nessa sucessão de exemplos, a gente vê quais os países que existe mais felicidade. Que nós estamos aqui para ser felizes, em princípio. A esquerda permanece em meia dúzia de países, se tanto, com uma economia absolutamente caótica e sem liberdade. Não tem meia dúzia. Bom, se não tem nem meia dúzia, é pior ainda. Se não tem meia dúzia, é pior ainda. Acho que são dois. Então isso termina. E que as pessoas, por favor, pensem um pouco na sua felicidade. Quanto ao problema da criminalidade, às vezes a pessoa fica assim, mas o que eu vou fazer com tanto crime? E culpa a direita da agressividade da direita. Não é verdade. É que a direita quer ser direito nos conceitos morais e nos conceitos éticos. É só isso. Daqui a pouco você vai dar uma benção para o Hitler, hein? Não. Não, por que pro Hitler? Sim. Quer alguma coisa mais direita que o Hitler? Não, ao contrário. Ao contrário, não há relação entre o nazismo e a direita. Mas como que não? Não. Coisa étnica. Não. Frederico Antunes, seu ponto final. Não, Eles querem debate mais. Paulo, eu me lembro o nome do nosso telespectador que fez ali uma observação que realmente os 12 litros têm que ficar dentro de da lá de cota. Carazinho. Eu quero dar razão para ele, porque eu recebi agora do Oscar, que sim, se o sujeito comprar 12 litros a $100 cada um, ele vai ter que bater os 300 dos 1.200. O Adonai de Carazinho. O Adonai, então tu tinha razão. Tu abate os 300, que é a cota do valor total e dos paga 12 e paga o extra cota sobre 900. Paulo Sérgio, E o imposto, só por curiosidade, é de 50%? 50% sobre o valor da... Então vale muito a pena se tu for comprar um Sim, iPhone 10, vale comprar nos Estados Unidos e pagar aqui o imposto. Vale. Ainda sai muito mais barato do que na Para loja. alguns produtos, sim, vale a pena. Paulo Sérgio, eu tenho convicção que nós não podemos não fazer nada ainda no mês de dezembro para mantermos o Estado do Rio Grande do Sul com as mínimas condições, tanto os servidores públicos como nós que somos pessoas que produzimos no Estado, o pequeno empreendedor, o médio empreendedor, enfim, nós precisamos que o Estado ele busque uma solução, nem que seja parcial ou temporária, para aquilo que está tirando o sono não só de governantes, mas tirando o sono de pessoas que veem a economia do Estado se enfraquecendo. Nós temos funcionários descontentes, mas nós temos que lembrar, nós temos diariamente centenas de empresários fechando portas, quebrando, né? A circulação de rendas do Estado diminuindo. Então, eu sou a favor, sim, de alguma medida que leve o Estado a ter fôlego para mais adiante conseguir botar em dia suas finanças. Operação Verão com Saúde do CREMERS. As equipes de fiscalização do CREMERS começam a vistoriar as unidades de saúde no litoral para verificar as condições de atendimento à população e de trabalho médico durante os meses de verão. O cronograma das primeiras visitas é nesta segunda-feira, o SOS Freeway, no posto de Gravataí, o Hospital Santo Antônio da Patrulha e o Hospital São Vicente de Paula, em Osório.
Os repelentes Vivasalt protegem você e sua família dos mosquitos e pernilongos com segurança e eficácia. Conheça todos os produtos Vivasalt e escolha o seu na Panvel mais próxima. Qualidade Lifar. Qual é o melhor repelente que tu conheces ou vocês conhecem? Não vou dizer. Não vai Os dizer. repelentes são os chatos, né? Também com Hein? Tem uma história do Paulo Santana que eu acho ótimo. Ele testava Frederico Antunes. e ele via passando Olha pela aqui. rua. Repelentes Vivasalt para o meu amigo, conseguiu essa vitória lá em Brasília. Quem está te mandando é o nosso Júlio Motim, da Lifar de Médio Pavel. Aniversariou sábado o desembargador Francisco Conte, o Alexandre Gadré, presidente da Rede Pampa. Um grande abraço, Alexandre, aí. Mestre. Jovem presidente e que aniversariou no sábado, junto com o Carlos Henrique Horn, que vocês conhecem. Conhece bem, não, Frederico? Claro. Carlos Henrique Horn. A Daiana Pipe da Mota, esposa do nosso presidente União Pipe da Mota. No domingo, o desembargador Amauri de Ataíde, a Grace Zafari estava de aniversário do domingo, cumprimentou a Grace, né? O Milton Melnick, também o Haroldo de Souza, nosso narrador aqui. No sábado foi o Alexandre, no domingo o Haroldo de Souza e o Daniel Trigger também de aniversário. E hoje, grandes aniversariantes também, entre tantos que nós temos aqui, o desembargador Ricardo Luiz Tavares Guelin, o Orlando Desconzi, o Felipe Melnick, a Mariana Esperotto, esposa do Oscar Esperotto. Liguei hoje para o Esperotto para tentar falar com ela, liguei para o telefone, não atendeu, mas fica o nosso grande abraço. Dona Mariana Esperotto, daqui a pouco a gente liga aí pessoalmente para lhe dar esse abraço. O Eleonor Oscar Becker, a Andréia Benites, o Emerson Von Tobel e o Francisco Marshall, nosso colega aqui do Pampa Debates. Manuel Maria de aniversário, Luiz Fernandes Fini e a Balala Campos são os aniversariantes. Me dá O 30 jogo de amanhã, quanto? Não tenho palpite. Pachuca e Grêmio Futebol Português. Pachuca 1-0. Hein? Não. O Grêmio ganha de 2-0. 2-0. Pachuca 1-0. Eu acho que o Grêmio ganha. Grêmio ganha. Tá bom. Tem Me dá tudo pra 30 ganhar, né? segundos para falar do pronto-socorro Não, já municipal. terminou. Não se terminou. Mas é do pronto-socorro municipal. Só lá, olha pra Vera lá, já tem que passar a bola pra Vera, infelizmente. O pronto-socorro está pedindo socorro. SOS sendo Pronto desmontado, Socorro. tá Fique sendo agora com as desmontado. principais notícias do dia da sua região, com os apresentadores locais do nosso Jornal da Pampa. Obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Baixe o aplicativo hoje mesmo. E CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição.